Você trata a disciplina como remédio amargo, aquela coisa que a gente engole segurando a respiração, apertando os dentes e contando os dias para acabar. E é exatamente por isso que todo período disciplinado da sua vida teve prazo de validade curto, porque ninguém aguenta para sempre uma coisa que só dói. E se o problema nunca tiver sido o seu caráter, e sim a velocidade com que as coisas te devolvem alguma coisa? Me dá 10 minutos de atenção aqui e eu te devolvo 3 coisas. A primeira é você entender de verdade por que começa animado, e para em 3 semanas, todo santo ano, sem precisar se xingar mais uma vez por isso. A segunda é parar de carregar uma culpa que nunca foi sua, porque a peça que estava faltando não estava dentro de você. Ela estava do lado de fora e dá para montar. E a terceira é sair daqui com um jeito prático de fazer uma coisa pequena que você consegue armar hoje mesmo, antes de dormir, sem comprar nada e sem virar outra pessoa. E se você quer ser aquela pessoa que faz as coisas sem precisar se arrastar, que levanta e simplesmente vai porque ficou gostoso ir, já curte o vídeo e se inscreve no canal para evoluir comigo, e não para guardar mais uma promessa bonita que você esquece até sexta-feira. Bora! Olha só o que a gente aprendeu sobre disciplina, sem ninguém nunca ter dito com essas palavras. A gente aprendeu que disciplina é aguentar, que a pessoa disciplinada é a pessoa que sente a mesma preguiça que você sente, o mesmo frio na cama, a mesma vontade de deixar para amanhã, e mesmo assim aperta os dentes e vai. E que a diferença entre ela e você é o tamanho do aperto, quer dizer, ela aguenta mais dor do que você aguenta, e por isso ela chega onde você não chega. E essa ideia parece certíssima, porque ela bate com o que você viveu. Toda vez que você conseguiu, doeu. Você acordou no escuro, você deixou de comer o que queria, você sentou para estudar com o corpo pedindo qualquer outra coisa e funcionou. Então a conta fecha bonitinho na sua cabeça. Doeu? Logo o segredo é a dor, logo quem quer mais resultado tem que aguentar mais dor. O furo está no que acontece depois, porque você já viveu a parte boa dessa história, mas você viveu a parte ruim também, umas 10, 15 vezes. Você aguentou uma semana, aguentou 2, aguentou até um mês inteiro no seu melhor momento, e aí veio um dia ruim, um dia em que a vida apertou de outro lado, e a coisa caiu. E quando caiu, não caiu devagar, caiu de uma vez, e você não voltou no dia seguinte. Você voltou meses depois, com a mesma animação e com o mesmo plano, para cair de novo. Isso não é falta de caráter, isso é matemática do corpo humano. Quando uma coisa só tira de você e não devolve nada, você vai parar. Não é uma possibilidade, é uma certeza. A única dúvida é quando. Você pode ser a pessoa mais determinada do mundo. Você vai durar mais que os outros. Você vai aguentar 2 meses em vez de 2 semanas, mas você vai parar do mesmo jeito, porque força de vontade funciona igual tanque de combustível, e todo tanque uma hora acaba no meio do caminho. Agora deixa eu te falar a real sobre o que segura de verdade. Pensa em tudo que você faz sem precisar de nenhuma força de vontade. E eu digo nenhuma mesmo. Você não precisa se convencer a pegar o celular. Você não precisa de um plano de 12 semanas para abrir um vídeo. Você não acorda dizendo que hoje vai ser forte e vai conseguir comer aquele doce. Essas coisas não exigem nada de você e você faz todo dia, várias vezes por dia, com uma constância que nenhum treino seu nunca teve. E o motivo é bobo de tão simples, porque todas elas devolvem alguma coisa para você na hora. Você abre o celular e em meio segundo já tem alguma coisa ali te esperando, meio segundo, nem dá tempo de sentir esforço nenhum. Já da academia devolve um corpo diferente em 3 meses, o estudo devolve uma nota diferente no fim do semestre, a poupança devolve segurança daqui a 2 anos. A diferença inteira está aí, nesse intervalo entre fazer e receber, e não no tamanho da sua vergonha na cara. Por isso, a conta que você faz é injusta com você mesmo. Você está tentando competir com uma coisa que te paga em meio segundo, usando uma coisa que só vai te pagar em 90 dias. E aí você se acha fraco quando perde. Você não é fraco. Você está entrando num jogo com uma regra pior e achando que é questão de esforço. E tem uma coisa aqui que atrapalha ainda mais, que é aquela história de que em 21 dias qualquer coisa vira hábito. Você já ouviu isso 1000 vezes? E essa conta não sai de estudo nenhum, ela virou frase de para-choque. Tem um estudo de verdade, da University College London, de uma pesquisadora chamada Philippa Lally, publicado em 2010, que olhou quanto tempo uma coisa leva para virar automática, e a média deu 66 dias. Mas o que interessa mesmo não é a média, é que entre uma pessoa e outra isso variou de 18 dias
até 254 dias. E a própria pesquisadora diz que tratar esses 66 como regra é um mal-entendido. Que perguntada se o número serve para todo mundo, ela respondeu que não, que para a maioria das pessoas na maior parte do tempo, não. Mas na real, você nem precisa de cientista para saber disso, você sente na pele. Você já teve coisa que grudou em você numa semana e coisa que depois de meio ano ainda era um sacrifício. E essa faixa enorme derruba de vez a ideia do dia mágico em que a dor acaba e você acorda uma pessoa disciplinada. Porque se o seu plano é aguentar calado até chegar num número, você pode estar assinando 18 dias de aperto ou pode estar assinando 254. E não tem como saber qual dos dois te calhou. Então quem parece viciado em disciplina não está aguentando mais que você. E eu preciso que isso caia a ficha aí. Essa pessoa não tem um tanque maior. Ela arrumou um jeito de colher antes de cansar. E por isso ela volta no dia seguinte, e no outro, e no outro. Até que um dia ela nem lembra mais que aquilo era difícil. Porque o que dura acaba virando prazer em algum momento. E o que nunca vira prazer simplesmente não dura. E é aqui que a gente sai da conversa e vai pro que fazer. Porque eu te prometi 10 minutos e a gente já gastou uns bons. O resto é o plano, e ele cabe em 4 coisas. A primeira é encolher. Escolhe-te uma coisa só, uma, não 3, e encolhe ela até ela caber em 10 minutos por dia. 10 minutos de exercício, 10 minutos de leitura, 10 minutos de estudo, 10 minutos arrumando a casa. E eu sei o que passou na sua cabeça agora, que 10 minutos é pouco demais para dar algum resultado. E você tem razão. 10 minutos por dia não constrói um corpo novo em um mês. Mas 10 minutos por dia, todo dia, durante um ano, constrói uma pessoa nova. Enquanto 2 horas por dia, durante 9 dias, não constrói absolutamente nada. E você já testou as 2 coisas. Você sabe qual delas você fez mais vezes na vida. O tamanho que você escolhe não é o tamanho do resultado que você quer. É o tamanho que você consegue repetir no seu pior dia. Pensa no seu pior dia, o dia em que deu tudo errado no trabalho. Você chegou tarde, cansado, sem vontade de nada. O tamanho certo é o tamanho que você ainda faria naquele dia. Se você não faria, ainda está grande, encolhe mais. A segunda coisa é a mais importante de todas, que é arrumar uma colheita para hoje. Você não vai esperar o resultado grande chegar em 3 meses, porque você não chega em 3 meses. A gente já viu isso. Você vai criar uma coisa pequena que te paga hoje, no minuto em que você termina. Pode ser um calendário na parede onde você marca um risco no dia que fez, e mais nada, só o risco. Pode ser o peso que você anotou num caderninho, pode ser o número de páginas, pode ser a lista onde você risca o feito. Parece infantil, e é isso mesmo. É para ser infantil, porque o que funciona com criança é o mesmo que funciona com a gente. A gente só finge que cresceu. E isso funciona por um motivo bem prático, porque aquele risco no calendário transforma uma coisa que só ia te pagar em 90 dias numa coisa que te paga em 10 minutos. Você não está mais competindo em desvantagem. Você trouxe o pagamento para perto. Deixa esse calendário num lugar onde você vê todo dia sem procurar. Na porta da geladeira, do lado do interruptor, em qualquer lugar que o seu olho passa sem querer, porque coisa que fica guardada na gaveta some da sua vida em 3 dias. A terceira coisa é tirar a decisão do meio. Todo dia que você precisa decidir de novo, você gasta uma ficha que era para ser usada em outra coisa, e é por isso que você chega cansado na hora que importa. Então escolhe um horário fixo e gruda ele numa coisa que já acontece sozinha no seu dia. Depois do café, assim que chega do trabalho, antes do banho. E deixa tudo pronto na véspera. O tênis do lado da cama, o livro em cima do travesseiro, a roupa separada na cadeira, a aba já aberta no computador. Não é frescura. É você tirando o obstáculo do caminho enquanto está motivado para ajudar o você desmotivado de amanhã, que é quem realmente vai ter que fazer a coisa. E a quarta coisa é sobre o dia em que você vai falhar. Porque você vai falhar e eu prefiro te avisar agora do que te ver descobrindo sozinho e achando que acabou. Vai ter dia que não dá. Vai ter semana que a vida vira do avesso e você não faz. Isso não te joga para estaca zero. Isso não apaga o que você já fez. E a única coisa que realmente estraga tudo é o que você faz no dia seguinte. Perder um dia é um dia perdido. Perder um dia e decidir que agora já era, que segunda-feira você recomeça direito. Aí sim você jogou fora 3 semanas por causa de 24 horas. Então a regra é voltar no dia seguinte sem cobrar juros de você mesmo. Você não faz o dobro para compensar.
Não faz 20 minutos porque ontem faltou? Você faz os seus 10 minutos normais e segue. E se você quiser um jeito ainda mais simples de lembrar disso, é assim. Nunca 2 seguidas, porque um dia fora acontece com todo mundo e não muda nada. Mas 2 dias fora já começa a virar um jeito novo de viver. E tem uma última coisa que quase ninguém fala, que é parar enquanto ainda está bom. Naquele dia em que os 10 minutos passaram voando e você está a fim de fazer 1 hora, para nos 10 mesmo, ou faz 15 e para. Parece burrice desperdiçar a vontade. Mas o que você está fazendo é chegar no dia seguinte com vontade sobrando em vez de chegar esgotado. E a única coisa que você precisa proteger nesse começo todo é a vontade de voltar amanhã. E olha, os 10 minutos que eu te pedi no começo do vídeo estão acabando. Então deixa eu te devolver eles em forma de tarefa, porque conhecimento que não vira ação hoje some da sua cabeça até amanhã de manhã. Antes de dormir, escolhe a sua coisa, encolhe ela até caber em 10 minutos, decide em que momento do dia ela vai grudar, deixa o que você precisa separado em cima da mesa e prende uma folha na geladeira com os dias do mês escritos. Amanhã você faz os 10 minutos e marca o risco. E só isso, sem plano de 12 semanas, sem foto do antes, sem contar pra ninguém. Agora, o que isso tudo diz sobre você é maior que academia, que estudo e que arrumar a casa. A gente cresceu ouvindo que ser adulto é aguentar coisa ruim calado, e aí a gente foi generalizando isso pra vida inteira, foi achando que quanto mais uma coisa dói, mais ela vale, e virou meio suspeito quando alguma coisa é fácil demais, como se estivesse errado gostar do que você faz. Só que o que sustenta uma vida não é o que você aguenta, é o que você quer repetir. Ninguém constrói 20 anos de alguma coisa apertando os dentes por 20 anos. Disciplina de verdade não é você virando uma pessoa mais dura, é você arrumando as coisas de um jeito que fazer o certo deixe de ser uma briga diária. É trazer a colheita para perto, é diminuir o tamanho até caber no seu pior dia. É voltar no dia seguinte sem se punir. Faz isso por algumas semanas, e 1 hora vai acontecer uma coisa esquisita, que é você sentir falta quando não faz. E no dia em que você sentir falta, acabou. Você não precisa mais de força de vontade nenhuma para aquilo, do mesmo jeito que você não precisa de força de vontade para pegar o celular. Você é capaz disso, e não é porque você é especial, é porque isso nunca dependeu de ser especial. Dependia só de alguém te contar que aquela dor toda nunca foi o preço que você tinha que pagar. Ela era só um aviso de que o jeito estava errado. Agora me conta aí nos comentários. Qual é a coisa que você já tentou começar mais vezes e nunca ficou de pé? Escreve aí que eu quero ler, porque eu aposto que a resposta vai se repetir muito. E se esse vídeo te fez ver uma coisa que você não estava vendo, deixa o like e se inscreve, que semana que vem tem mais.